Bom, hoje falaremos sobre um dos maiores sistemas do corpo humano, o sistema digestivo. Bom, nós iremos falar algumas curiosidades, uma fisiologia comparada, sua fisiologia, anatomia, sua homeostase, e ainda assim terá uma entrevista com um profissional da área. E, bom, esse grupo será apresentado por mim, Ian Cole Silva, e por Thiago Bueno, esse cara aqui. Então, desde já agradeço pela atenção. Vamos ao vídeo. Bom, o sistema digestório, ele processa alimentos e absorve nutrientes, sais minerais, vitaminas e água. O sistema digestório é responsável por absorver nutrientes provindos da quebra dos alimentos no momento da digestão. Assim, estima-se que o processo de digestão dure de 12 a 14 horas. Logo, a quantidade de horas referentes ao processo digestivo depende da massa corporal do indivíduo. Bom, e dentre algumas funções do sistema digestório, nós temos promover a digestão de proteínas, carboidratos e lipídios dos alimentos e bebidas consumidos, absorver líquidos e micronutrientes, fornecer uma barreira física e imunológica para micro-organismos, corpos estranhos e antígenos consumidos como alimento. Falando sobre a anatomia do sistema digestivo, temos o trato gastrointestinal, que é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Também temos as glândulas associadas, que seriam a glândula salivar, o fígado e o pâncreas. Na boca, o alimento é rasgado e triturado pelos dentes e, com a ajuda da língua, é misturado com a saliva. Estende-se a boca ou ânus, o trato digestivo é um dos maiores sistemas do corpo humano, contém órgãos que regulam a ingestão de alimentos. A sua digestão absorve dos nutrientes e elimina os produtos que não são nutrientes e não dão vitamina. A fisiologia do sistema digestivo é constituída por vários órgãos que levam o alimento e realizam sua digestão e absorção dos alimentos. De forma geral, a função primária do sistema digestivo é encaminhar macronutrientes, micronutrientes, eletrólitos e água do ambiente externo para o ambiente interno corporal, já que cada elemento possui sua função particular no mecanismo de homeostase. Para isso acontecer, é necessário que ocorram alguns processos, como a digestão, absorção, secreção e motilidade. As doenças seriam diarreia, prisão de ventre, faringite, gastrite, infecção intestinal e pancreatite e câncer. Eu vou falar sobre uma doença que eu não citei anteriormente. Eu vou falar sobre a apendicite. A apendicite é a inflamação dos órgãos, ou pode ser causada por acúmulo de fezes ou alguma doença viral. Quando você está com apendicite ou tem um termo, isso daí você começa a sentir muitas dores na parte direita do peito, causando tonturas e dores. Algumas delas podem chegar até dar febre, mas quando você não é tratada, pode causar até a morte. O tratamento necessário seria uma cirurgia, mas muitos antibióticos ajudariam. Para você não ficar com apendicite, basta o tratamento básico, cuidar com o alimento ou a bebida que você anda ingerindo constantemente. Começa na boca, que se estende até o estômago. O fígado e o pâncreas são adjacentes ao estômago, que leva ao intestino delgado e então ao intestino grosso. O intestino delgado é o principal local onde ocorre a digestão química, que são realizadas por enzimas produzidas pelo pâncreas e pelo fígado. O sangue do sistema circulatório tem que receber nutrientes do sistema digestivo e passar pela filtração dos rins, caso contrário ele não seria capaz de sustentar as células e remover os resíduos que são produzidos por ela. Eu vou falar um pouco mais sobre a homeostase, vou explicar um pouco da palavra. A palavra homeostase deriva do radical grego homo, que significa o mesmo, e stase significa ficar. Foi conhecida pelo médico e fisiologista americano Walter Cannon, que é o termo utilizado para indicar a propriedade de um organismo e de permanecer em um equilíbrio independente das alterações que aconteçam no modo externo. Bom, em relação à entrevista, eu encontrei uma entrevista na internet da NT Sul, que foi com o Dr. Flávio Machado Lima, que ele é gastroenterológico e cirurgião digestivo. Então eu vou deixar passando um trecho dela, depois da minha fala, e eu vou deixar o link embaixo, ou eu vou enviar para o professor, ou qualquer coisa aí, o link do vídeo, tá?
Temos algum médico aqui, surgem muitas perguntas e na última vez tivemos aqui muitas perguntas sobre as questões que envolvem a digestão, aparelho digestivo, trato digestivo. Por isso nós recebemos hoje em nosso estúdio o Dr. Flávio Machado, ele é gastroenterologista e também cirurgião digestivo. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar um pouquinho nessa área aí. Perfeito. Vamos começar por um tema que é sempre recorrente, que são as famosas dores abdominais. Certamente é uma área bastante ampla, né? Mas tem aquelas famosas dores de barriga, né? Muitas vezes a pessoa vai no médico, é uma virose. Mas como diagnosticar? O que é mais comum das dores abdominais? Bom, assim, realmente é um tema um pouco amplo, né? Dor abdominal, a gente tem que dividir ela em alguns aspectos, né? Porque assim, a gente tem a dor abdominal aguda, que é aquela dor que surge de uma hora para outra e às vezes é uma dor passageira, mas às vezes não, né? E normalmente a gente fala quando a dor abdominal passa de 6 horas, né? A gente é uma dor abdominal que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque pode ser alguma coisa às vezes mais séria e aí a gente orienta que procure um médico ou que vá no pronto-socorro, porque às vezes precisa se fazer alguns exames para fazer algum tipo de diagnóstico. E tem aquelas dores abdominais crônicas, que também, na maioria das vezes, são dores que às vezes são intermitentes, que elas vêm por algum período e passa, o paciente usa analgésico e acaba aliviando essa dor, mas a gente acaba indicando, na maioria das vezes, que acaba se investigando, procurando um especialista da área para fazer alguns exames ou um exame físico para a gente poder ter uma ideia do que pode estar acometendo o paciente. Quais são os exames mais comuns nessa área? Assim, normalmente a gente acaba trabalhando muito de quem trata com aparelho digestivo com principalmente assim, endoscopia, né, que é um exame que a gente usa muito, colonoscopia e ecografia de abdômen, né? Bom, agora que nós entendemos a fisiologia do corpo humano, eu vou tentar compará-la com algumas fisiologias de animais, como por exemplo de peixes, aves e artrópodes. Foi os 3 tipos que eu escolhi. Bom, a de peixe, na região pilórica, não ocorre a presença de glândulas gástricas, aparecendo somente criptas profundas. Na maioria dos peixes, o pH do estômago é extremamente ácido, entre 2,4 e 4,2 pH. Em peixes sem estômago, todo o conteúdo do trato digestivo é alcalino, mesmo quando há secos intestinais. Esse foi o do peixe. Agora vamos para a ave. Bom, nas aves, o sistema digestório da ave é completo. Esses animais têm boca, faringe, estômago, papo, provertrículo, moela, intestino, cloaca, fígado e pâncreas. Quando as aves se alimentam, o alimento passa pela faringe, esôfago e papo. No papo, os alimentos são armazenados e amolecidos. Bom, esse aí foi da ave, agora vamos para os artrópodes. O sistema digestivo dos artrópodes é um dos tipos completo, com boca, faringe, esôfago, papo, estômago, intestino e reto. Bom, esses são as fisiologias de 3 tipos de animais que eu escolhi. Então é isso.